Pronto, iniciei aqui. Bom dia, pessoal. Pessoal, vocês nos escutam? Bom dia, sim. Ah, Bom Peter, dia, agora. Peter. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Agora sim. Sim. Show de Agora bola. sim. Cara, a gente teve um pequeno bugzinho aqui. Eu não estava conseguindo admitir no Teams aqui. Eu acho que a reunião não estava conseguindo ser aberta e daí deu isso daqui. Só que eu tô achando estranho, cara, que eu não tô vendo as pessoas chegarem, sabe? A gente tem várias pessoas confirmadas. Eu tô vendo um público aqui, pessoal. Bom, tô vendo aqui o Ederson, Isso. Mas é que, Nathalie. mas hum, aí. Então, vamos esperar os 4 minutinhos, Peter, só para a gente ver a galera chegando. Porque tinha Claro, aqui sem mais ou problemas. menos 15 convidados aqui. Não sei se teve algum problema aqui nos invites, que em termos de clientes mesmo, até agora não chegou ninguém, cara. Eu já tinha confirmação aqui da Deslube, da Semagem, da Unifor, do Ministério Público de Minas, tinha três pessoas do grupo, duas pessoas do grupo Venenã, aí lá de Recife, a gente tinha também pessoas da Neoenergia, cara, que já é um Legal. antigo da galera lá, enfim, tinha um monte de gente, a galera do Sul e tal, e eu não estou entendendo se os invites não chegaram, se deu alguma coisa no meio Você do tá caminho conseguindo aqui. ver a lista do pessoal aqui participando? Tô É, conseguindo, é tô do, é conseguindo. do time de vocês, então. É, do time nosso aqui, porque Tá bom. eu tenho essa visibilidade aqui, tá vendo aqui, ó? Ah, legal. Boa. Entendeu? Então, só não tá na tela aqui para não ter aqui, para não ter. Aí eu tô pedindo os meninos aqui para poder verificar aqui, já passando esse link agora, que a pessoa consegue entrar. Mas só um minutinho. Ô, Led, sou eu, Davis. Tu chegou a mandar ontem esse link pra eles? Cara, eu mandei pros meus só. Você lembra que a gente tinha combinado Então, que vocês iam disparar? Eu mandei pelo WhatsApp para essa galera que eu conheço, entendeu? Só para dando é o aquela pessoal que são os confirmada. inscritos, né? Oi? Que é os inscritos. Sim, também, os inscritos. Deixa eu ver aqui. Ô, Yas, tu... Acho que é melhor pegar o nome aí das pessoas, peraí. Eu tô enviando agora, Davis, um e-mail. Manda um WhatsApp, não dá? WhatsApp? Não sei. Peraí, tem gente, ó, vai entrar alguém aí, tá? Jonas Bezerra. Olá, Ó, tudo bom, bem, Jonas? Bom dia. bom dia. Tudo bem? Vamos só dando só um tempinho para as pessoas já chegarem, mas a gente já começa logo em seguida, mais 2 minutinhos, tá, Jonas? Tudo bem, tranquilo. Enquanto isso, eu vou desabilitar aqui o microfone e a câmera aqui. Tranquilo, fica à vontade. Onde eu ia?
Neymar, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia e você? Tudo ótimo, cara. Nós só estamos mais dando aqui, mas vamos começar daqui em um minutinho já, tá bom? Não atrasar muito, esperando as pessoas Tá entrarem. jóia. Teve um pequeno probleminha aqui nos links aqui. E aí, mas a gente já vai começar já, pra gente não já respeitando vocês aí, o Jonas, e aí a gente já começa. Só dar mais 30 segundinhos aqui, a gente já começa, ok? A gente pensa nisso, peraí, tá? Então vamos lá, pessoal? Vamos começar? E a gente teve aí, tô vendo aqui o Felipe, tô vendo o Gabriel, né? Obrigado, a gente teve um pequeno probleminhas aqui no, no link. E, e aí a gente tá esperando um pouquinho, mas já vamos começar, vamos acabar dentro do prazo para não ter nenhum problema, tá bom, gente? Aqui, vocês conseguem me ver ou não? Ou não? Só a minha tela. Como é que estamos aí? Conseguimos te ver, LED, Conseguimos, inclusive a tela tranquilo. também. Ah, legal, gente. Bom, então legal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Primeiro, como sempre, né, pessoal, quero agradecer demais a presença de todos. É, nossa ideia aqui é estar tentando trocar muito conteúdo relevante, muita informação baseada nesse mundo de experiências digitais, tentando, para quem já, que tem algumas pessoas aqui, né, que já são nossos clientes, né, que já conhece bem a plataforma, mas a intenção aqui nossa, né, é estar falando de uma maneira assim, muito, o que realmente faz diferença, porque realmente vale a pena se ter, né, uma plataforma como a Life, ou você pensar aqui numa solução de benefícios, valores, vantagens em cima de toda essa gama, né, de mundo digitalizado, né? Então, assim, é muito prático, sim, em um mundo cada vez mais digitalizado, né? Ter uma presença online de maneira robusta, até mesmo eficiente, eficaz, todo mundo sabe que é fundamental. Mas na prática, né? Na hora ali do dia a dia, é que essas coisas se tornam mais visceral, assim, às vezes mais necessidade. E plataformas que vêm com o modelo, com aquilo que a gente quer trazer para vocês em relação aqui ao Life, é legal, porque ela vai muito além, né, só de um portal. Hoje de manhã, já pegando essa carona aqui, o portal, a gente estava falando que, não tão antigamente, né, o que que era um portal? Um portal de notícias, portal do UOL, portal do Terra, portal de fake news, né, que cada um defendendo seus lados aí, independente de escolhas. É, Isso aí realmente, por que uma empresa, por que que uma instituição, às vezes um órgão de governo, vai precisar de ter um portal, né, para ter notícias?
Sim, precisa. Só que precisa de notícias como CMS, que isso aqui ele é muito mais fácil de utilizar. Você pode ir para caminhos diferentes, né? Porque um portal ele tem que atuar como um ponto central disso tudo, com a comunicação eficaz, com informações eficientes. E o mais importante, pessoal, é com as famosas interações, né? Interação com o público, às vezes quem é de governo com o cidadão, com o seu usuário interno, os funcionários, ou seja, do público geral. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai aprofundar um pouco mais na parte do low code, no code, que é o nosso, que é o nosso título aqui, vai trazer aqui um pouco sobre essa questão da IA. Então, isso que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui para vocês e tentar com muita eficiência como a gente vai trabalhar isso daqui, tá? Bom, pessoal, deixa eu me apresentar também, né? Já comecei a falar como louco aqui. Meu nome é Ledinilson Moreira, sou Sales Manager aqui na S Manager. Pode me chamar de LED, que é mais fácil. A minha área de formação sou formado em computação, já estou nessa área já há bastante tempo e tenho pós-graduação, tenho umas passagens internacionais, sou escritor, tenho 4 livros publicados e temos e hoje estou na frente do time desse manager de forma global, na forma nacional, na parte comercial, que é uma área que realmente adoro. De lá é uma coisa que para mim é uma coisa muito querida, é uma paixão. Eu trabalhei na Life durante muito tempo também e ao meu lado aqui para trocar uma ideia com a gente, eu não podia fazer sozinho, ter a oportunidade de chamar de amigo, mas mais do que isso, é, é uma pessoa extremamente conhecedora da plataforma, uma pessoa extremamente que entende muito desse mundo dos portais, está na frente disso tudo, mas eu não vou me apresentar, sempre é uma honra estar do lado dele, Peter Tapia, da Life, né, para estar aqui com a gente hoje, para trocar essa ideia com vocês. Peter, fica à Obrigado, vontade aí, cara. Led. Obrigadão, cara. Bom dia para todo mundo. Bom, como o Led comentou, sou Peter Tapia. Hoje eu sou responsável pela frente de alianças da Lifer na América Latina. Meu background é técnico, então eu comecei minha carreira como desenvolvedor, logo passei para desenvolvedor full stack, atuei na área de arquitetura, também em vendas, pós-venda, atuei também muito com implantação de projetos em mercado internacional, né? Então, já tive vivência também em outros países da América Latina e hoje eu estou apoiando a Liferay a crescer o ecossistema e ajudar as empresas, os nossos parceiros, assim como a S Manager, a desenvolver novos negócios e ajudar os nossos clientes a utilizarem bem a nossa plataforma, a plataforma Liferay, e expandir e, de fato, ter aquele valor agregado, né? Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente vê no dia a dia, né, Led? A gente vê muita coisa que é bacana, que é uma tendência mundial, e por outro lado a gente também vê muitas más práticas, né? E aí a ideia hoje é a gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto, como que a gente pode agregar valor no dia a dia de vocês com estratégias de IA, low code e como potencializar isso com uma tecnologia, seja Liferay ou seja qualquer outra. A ideia, claro, a gente vai potencializar a nossa tecnologia porque de fato é o que a gente conhece, nós somos bem especialistas nela, a gente sabe como tirar melhor proveito dela, mas a gente também vai fazer analogias e fazer um paralelo com outras soluções de mercado e o porquê que faz sentido nossa tecnologia, tá bom? Então a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aí e mais para o final também a gente abre aí para a gente bater um papo e abrir para perguntas e respostas, tá bom? Perfeito. Obrigado, Peter. Já interagi muito, acho que fique bem à vontade também, pessoal, para fazer pergunta e tudo mais, né? Que eu acho que é um bate-papo mesmo aqui. E trocar ideia. Nossa ideia, para quem recebeu alguns convites, não é aqui tá querendo empurrar soluções, entender, é trazer esse conceito que a gente entende, que a gente acredita na verdade, né? Então, assim, porque esse é o nosso objetivo aqui, porque quando a gente fala aqui de uma solução, e a gente vai citar aqui sempre a Life, a ideia aqui é que o Liferay de XP, que é uma experiência digital, é mais do que um portal. É uma plataforma, né? Que ela é robusta, ela é completa e permite fazer o quê, pessoal? Criar experiências. E quando se cria experiências incríveis e bem-sucedidas e principalmente personalizadas, é que a mágica acontece junto com os nossos clientes. Quando eu falo de cliente de vocês, entendam colaboradores, entendam fornecedores, entendem parceiros, tudo de forma bem global, tá? Então, é realmente uma solução que ela tem versatilidade, ela é
uma solução, né, que vai realmente fazer com que a sua gestão fique de uma maneira integrada, e isso ajuda, né, em todas as necessidades de todas aquelas experiências digitais. Deixa eu fazer um merchan rápido aqui. O a S-Manager, né, para quem, né, não conhece, a gente está no mercado há 16 anos, né, a gente trabalha com muita parte na parte de infraestrutura, nosso poder aqui de magnitude, assim, de ser muito vanguardista, de ter diversos clientes, está nessa área de negócio, está desenvolvendo soluções juntos com nossos clientes eh, de maneiras integradas, de maneira personalizada, e o mais importante, a gente tem um baixíssimo número de churn, ou seja, a maioria dos clientes que a gente entra, esmagadora, a gente fica é, muito tempo nesses clientes, e isso é muito legal. Então, nosso negócio no final do dia é apoiá-los em soluções de tecnologia, tá bom? Hoje, como eu comentei com vocês, a gente está em todo território nacional. A gente tem pessoas atuando no norte e no nordeste, lá com a Nath, a gente tem uma forte equipe em Brasília, e no sudeste aqui, estou precisando atualizar aqui, hoje nós temos pessoas fisicamente em São Paulo, onde fica a nossa matriz, a gente tem pessoas fisicamente em BH, onde eu fico, temos pessoas no Rio, onde o Ederson fica, e em São Paulo também, além da nossa matriz, temos lá o Conicale, que para atender. No sul, mesma coisa, a gente tem uma pessoa, a Roberta lá em Porto Alegre, e o Anselmo, né, no Paraná, né, em Curitiba, ou seja, está bem representado de uma maneira bem legal. E, para finalizar essa parte, nosso negócio aqui é falar hoje da solução de portais, a gente trabalha muito nessa vertente, pessoal, de todo esse. Cada bolinha dessa aqui são nossas especialidades, são o nosso dia a dia. Então a gente foca muito aqui em fábrica no sentido de trabalhar com a Life, porque ela vem na linha de desenvolver novos projetos e novas integrações, como eu falei para vocês. Então, independente da plataforma, independente de outras soluções, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês podem ter sistemas desenvolvidos, às vezes, em PHP. Se ele tem um web service, é possível integrar na Life. Se ele tem um sistema legado e é possível, eu não tenho APIs, ou não tenho outros modelos, eu posso atrair e usar o Life como essa camada. Então isso é muito legal. Então, vamos parar por aqui. E eu queria que o Peter novamente falasse um pouquinho da Life para a gente, só para a gente dar uma clareada de quem não conhece. Peter, por favor. Exato, talvez nem todo mundo conheça o que é Lifer, né? Somos uma empresa americana, né, que tem um headquarter em Los Angeles. Nós temos uma atuação em 19 países ao redor do mundo, com 24 escritórios. O maior escritório da Lifer no mundo fica em Recife, né, que é o centro de engenharia, um dos 3 centros de engenharia, e o maior centro de engenharia, de fato, é em Recife, onde o nosso fundador está lá vivendo com a família, justamente porque eles acabaram fazendo uma mudança estratégica bem interessante, em que o centro gravitacional da nossa companhia está no Brasil, justamente porque a gente entende que existe um potencial de mercado gigantesco aqui, e a gente tem crescido muito nesses últimos anos, né, que a gente tem de atuação aqui no Brasil e na América Latina. A gente tem uma composição de mais de 200 parceiros no mundo, e no Brasil nós temos 13 parceiros, a S-Manager é um desses parceiros, né, que nós temos no ecossistema. A S-Manager é um parceiro de longa data, né, desde que a gente praticamente está aqui no Brasil. Então, Verdade. é bacana que a gente tenha essa relação bem próxima, né, Led? Justamente porque a gente encontrou uma forma de trabalhar bem em conjunto e gerar negócios em conjunto para ajudar, naturalmente, os nossos clientes finais, tá? Essa é uma visão interessante, assim, da Liferay, porque um dos nossos grandes diferenciais, e acho que é bacana mencionar isso, assim, que quando os nossos prospects, os clientes estão procurando por soluções, é importante sempre levar em consideração essa questão do suporte, né? Uma questão muito básica, né? Que vai ajudar. A gente pode falar de qualquer assunto aqui, tecnologia, inteligência artificial, soluções, transformação digital, mas se por trás disso você não tiver um suporte bacana, não funciona. Acaba sendo muito dificultoso na hora que você precisa pedir algum tipo de apoio. E nosso suporte, apesar de ser uma empresa americana, nós atendemos na área comercial do Brasil, em português, inglês e espanhol. Então, isso é uma fortaleza da Liferay, justamente porque a gente promove esse apoio, além do parceiro, né? Além do parceiro que já está eventualmente apoiando e trabalhando junto com o nosso cliente, tem por trás da fabricante que também vai estar bem presente no projeto. Acho que esse é um ponto e um diferencial bem legal, né, Led? Não, e mais, um detalhe importante, quando você. Hoje no Brasil isso já está até bem fomentado já, mas, né, Peter, a questão hoje de
quando você fala em pagamentos também, tudo em reais, tudo tributação Exatamente. nacional. Às vezes o pessoal pode até achar ruim da questão da tributação nacional, né? Não é nem sempre uma vantagem. Mas Nem se beleza, vantagem. pelo menos você não precisa mandar remessa para ter outros impostos embutidos, entendeu? Mas Exato. isso é legal. E aí tem um ponto que quando eu estava lá e a gente falava muito, o Peter pode corroborar comigo ou não, né? É que quando você tem um centro de experiência, um centro de desenvolvimento local, como é aqui em Recife, e é muito grande lá, e para vocês terem ideia, até mesmo features novas podem ser levados que o time de engenharia acata e tem lá, né, dentro dos roadmaps, e introduzem isso dentro do software, né? Sem Como dúvida. que isso é legal, cara? Então, assim, Isso é um diferencial, né, porque muitas empresas acabam não tendo uma voz ativa dentro das fabricantes. E a gente, como Life, a gente procura promover isso, né? Eventualmente, eu já vi isso acontecer bastante, estou há quase 5 anos na Lifeway, e eu vi isso acontecer várias vezes, em várias situações. Todos os portes de cliente que eventualmente solicita alguma feature que a gente enxerga que é importante para a plataforma também, que vai agregar também no dia a dia de outros clientes, a gente considera e traz isso de fato, porque a gente vê o quão relevante é isso e ouvir os clientes. Esse é um ponto importante, a gente estar com os ouvidos atentos ali para poder atender as necessidades que possam surgir, né? é isso aí, cara, bem legal, pessoal. Então, assim, então, gente, agora vamos ao que interessa, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui passados nossos minutos de propaganda, né? Que faz parte aqui, é importante. Até mesmo assim, tu fica brincando com a propaganda, mas é verdade para vocês se situarem, para quem não conhece, ou para quem está chegando nesse mundo, no universo, até nesse menos que a gente vende muita casa de infra, mas estamos com a Life há muitos anos e com muitos clientes, né? Que a gente já teve a oportunidade de trabalhar. É que assim. De onde surgiu isso, né? A gente não está caindo de paraquedas num momento novo. Não, a gente tem time, a gente tem apoio, tem grandes clientes que a gente pode citar, como o Ministério Público de São Paulo, SEMAD, a Unifor, o próprio Exército, enfim, tem vários clientes que a gente trabalha e outros já entrantes e tudo mais. Depois a gente vai mostrar alguma coisa sobre isso aqui para vocês também. Mas, enfim, são coisas bem consolidadas, tá bom, gente? Então, assim, lá. Por que a Life é importante, cara? O que a gente faz de diferente em uma solução de portais digitais, de se entregar isso no dia a dia lá para vocês? Então, o que a gente pode trazer nisso que é importante que a gente tem que no dia a dia? Escalabilidade, né? Então, assim, todo projeto hoje, ele tende a ser escalável, ele tende a poder crescer. E às vezes não é só a área de TI é responsável por isso. As áreas de negócio, as áreas de comunicação, as áreas de marketing, RH. Tudo isso faz com que o dia a dia não se pode se travar nas coisas. As coisas têm que caminhar de uma maneira fluida, o famoso flow mesmo de negócio. E é isso que a plataforma permite, né? Então, seguindo nessa linha, olha como que isso é importante quando a gente fala de uma plataforma única, personalizada, de uma maneira que vai entregar experiências incríveis. Porque, veja bem, segmentação. Eu posso segmentar meus canais. Isso pode ser tanto interno quanto interno, ou externo. Ou seja, o que eu posso entregar na minha ponta, pessoal, você entra numa loja e se sente como se tudo que está ali é para você. Isso é o que a gente entrega numa plataforma digital. E hoje, pensa bem, tudo isso é muito rápido, né? Porque hoje você entra numa loja, você tem que dar alguns passos para sair. Você passa pelos corredores. Num portal, na internet, você precisa dar um clique para voltar, para ir para outro lugar. Tudo é muito mais rápido, né? O seu olho passa ali numa velocidade e até mais. Hoje a gente tem o advento do quê? Do celular, né? Você faz isso nos dispositivos móveis. Então, é mais rápido ainda, tem que ser mais personalizado, tem que ser mais direto. Então, a segmentação é uma das coisas que a plataforma já traz e faz uma diferença gigante. Led, eu Você queria tem. complementar com um ponto Fica à aí vontade. importante, você pegou essa parte da segmentação e escalabilidade. Isso está muito atrelado com ter um go-to-market muito mais rápido, né? A gente entregar soluções tanto para o meu público interno, para o meu cliente externo, para o meu público ali, de uma forma extremamente ágil. E quando a gente conta com uma solução que ela permite que vocês consigam oferecer esse tipo de agilidade, isso agrega muito valor no dia a dia. Porque olhando de uma perspectiva ampla, né, nas organizações,
muitas vezes você vai ter um portal ou N portais, tá? É algo muito comum, principalmente quando você já está numa organização robusta, que tem vários desafios, que tem muitas áreas de negócio. Então, naturalmente, você precisa de uma tecnologia, de uma solução que te apoie nesse processo de crescimento, de escala, né? E aí, quando você conta com uma tecnologia, por exemplo, como a Liferay, que a gente permite que essa escalabilidade aconteça de uma forma muito transparente e fluida, permite que a gente seja muito mais ágil na criação dessas soluções, sem que você tenha que sempre estar investindo cada vez mais. Então, uma vez que você tem a solução Liferay, um pouquinho mais para frente, estou dando até alguns spoilers, você consegue, de fato, agregar esse valor e fazer essa segmentação para você oferecer experiências completamente específicas, né, de acordo com o seu público ali, para que você possa, de fato, entender o seu público e ser relevante, tanto para o seu público interno, para o seu público de, não sei, um portal de intranet, um portal institucional, um portal de vendas, né, um portal da transparência, quando a gente fala do setor público. Então, tem várias questões como essas que a gente pode acabar sendo extremamente ágil para oferecer um valor agregado muito maior e, de fato, as pessoas, as empresas, verem esse resultado rápido, né? Que cada vez mais a gente está nessa tendência e essa necessidade por soluções rápidas, né, Led? E o legal é que não é complexo. Não é complexo, é fácil de fazer isso. Porque o Life, a plataforma, ela consegue ser reaproveitada em tudo que você faz. Então você constrói isso de um jeito, depois você replica. E você pode, inclusive, replicar melhorando as réplicas, vamos dizer assim, né? De uma maneira muito legal e interativa. Posso usar metade? Pode usar tudo. E olha que legal isso daqui, pessoal. É fácil de integrar mesmo com o sistema legados. O sistema legado é um negócio que nunca vai acabar, pessoal. Porque o sistema novo implantado hoje, pode ser em microserviço, pode ser em container, pode ser uma série de coisas, vai ser o legado de amanhã. Claro que o amanhã não é tão curto assim, né? Mas daqui a pouco ele vai ser um legado, porque vai vir coisas novas daqui 5, 10 anos, talvez até menos, que ele vai virar o legado. A gente fala muito de legado, às vezes sofrendo muito com, às vezes, mainframes, coisas lá de trás, que ainda tem empresas no Brasil que se usam, podem acreditar, e outros sistemas legados com outros tipos de desenvolvimento, ok, que é bem antigo, mas os novos daqui a pouco vão ficando. Então, você vai aprimorando isso, vai chegar novas tecnologias. Então, as plataformas também vão se evoluindo, né? E essa complexidade é que muitas vezes a gente consegue mitigar aqui dentro desse tipo de solução. E você começa a empoderar, quando a gente fala em empoderar as áreas, é nada mais menos que tirar uma carga de serviços pesados e às vezes relativamente simples. Quando eu falo simples, é de publicar um conteúdo, é de você criar um formulário com no code, é de você manter uma ação no workflow que você precisaria fazer isso com um desenvolvedor. Você precisaria fazer isso com alguém na área de TI. Não, a área de negócio consegue fazer isso hoje, né? A TI sempre vai estar por trás de uma solução como essa, mas uma vez na ponta, as pessoas vão estar tirando essa carga e vão fazer a coisa acontecer mais rápido, com tudo isso que o Peter colocou. Velocidade, menor custo, time to market, e assim a coisa evolui de uma maneira bem fluida, que eu acho que é a grande palavra aqui. É o flow disso tudo, trazendo duas coisas que eu gosto muito: tranquilidade e produtividade. Então, é essa que é um dos motes aqui, tá bom? E claro, uma plataforma desse tamanho, pessoal, que faz isso tudo, que a gente está aqui falando, não pode deixar de ter o quê? Segurança, né? Então, a Life ela traz modelos de soluções que você pode colocar on-premise, né, chamado de self-hosted, onde você coloca dentro do seu ambiente, ok? Ou soluções em cloud, soluções na nuvem, né? Tanto PaaS como SaaS, ou seja, a plataforma como serviço, você vai ter toda a infraestrutura lá dentro, com segurança de código, como SAST, DAST, com segurança de permissionamento, a granulação de permissionamento é fantástica, ou seja, eu quero que só pessoas publicando conteúdo. Um exemplo. Ótimo. Então, vai ter permissão só para esse grupo. Eu quero outro grupo que pode fazer as páginas, eu quero um grupo que pode se desenvolver situações. Aí eu vou nessa linha. Então, tudo isso a plataforma permite. Então, é um conjunto, porque a gente gosta disso, porque é um conjunto de soluções reais e que funcionam no dia a dia. Tá bom, pessoal? Eu acho que é uma boa, Led, sintetizar tudo isso. Por que esse slide é bacana? Porque que mostra basicamente tudo que uma organização, de certa forma, precisa para que ela possa crescer de uma forma mais orgânica, que ela possa entregar um valor agregado de uma forma rápida também,
que possa empoderar e dar autonomia para que as outras áreas possam criar suas soluções e evitar um pouco desse gargalo, né, que muitas vezes a área de TI se torna, e justamente permitir que essas áreas façam suas mudanças, suas melhorias em portais, em conteúdos, em tudo aquilo que for necessário, com governança. Eu acho que Boa. isso é importante. Não é só dar o controle e virar uma bagunça, não. Acho que a questão Isso é aí. justamente como a gente oferece as ferramentas e permite que as organizações também tenham uma governança sobre esse tipo de conteúdo, com processos de aprovações, com etapas e histórico de quem fez o quê, justamente porque, no final de tudo isso, de todos esses pontos aqui, é um pouco dessa mudança de cultura, né, que a gente acaba vendo que é extremamente necessário também, né. É um dos fatores também que eu vejo ao longo dos anos que sempre é preciso fazer um trabalho de cultura dentro das organizações, né? Às vezes tem muitos vícios, às vezes também temos crenças ali que são bem difíceis de quebrar, e aí quando a gente mostra e oferece meios e recursos para que as empresas possam trabalhar de uma forma organizada e controlada, isso permite que você consiga ser muito mais ágil, né? E começar também a dar essa autonomia para quem de fato tem esse know-how, que tem essa competência, justamente para que você possa promover inovação, né? Que você possa promover uma criatividade dentro da organização e naturalmente ser mais competitivo, né? Independente do segmento que você atua. Isso daí é fundamental, pessoal. Então, é muito legal. E a Life não tem lock-in. Então, isso é muito importante, tá bom? Ou seja, você vai poder utilizar, não vai parar, não é para o usuário. Então, assim, tem uma série de vantagens que a plataforma traz para te dar garantias de continuidade do negócio. Governança, inovação, continuidade. Então, são do seu negócio, segurança, são pontos muito importantes para a gente trazer, tá, pessoal? E seguindo aqui um pouquinho, eu gosto muito desse slide também, que isso daí veio até do Carlão lá da Life, né, do Carlos e Roney, grande amigo também, que ele fala o seguinte, ele faz uma analogia aqui como se fosse um carro, como se fosse alguma experiência. O que esse tal de Life ele faz? O que essa plataforma digital tem a ver? Que solução é isso? Que benefícios e valores eu trago isso na prática, no dia a dia? Então, pessoal, é o seguinte, hoje você tem os canais digitais tradicionais, né? Onde que você está acessando o tempo todo, que você vai pega lá as peças prontas e você pode colocar isso dentro do seu dia a dia. Você tem, né, as soluções também totalmente prontas já de maneira completa, ou seja, você não tem como alterar, você não tem como fazer, ela já vem pronta para você e você cria dentro daquelas possibilidades ali, né? Nos trabalhos tradicionais você pode construir uma a uma. O que uma plataforma como a Life permite? É como se fosse um kit onde que você vai construir do seu jeito, você vai construir da sua maneira, que você vai construir da forma que o seu negócio, que os seus clientes, que o seu sistemas legados precisam. Então, por isso que ela fica de uma maneira muito sustentável, de maneira muito robusta. Quando a gente cria aquilo tudo, para vocês falando um pouco atrás, robustez, segurança, eficiência, não é só o PowerPoint aqui. Porque na prática você vai ter componentes, como se fosse um kit de ferramentas, para você criar isso tudo. Aí alguém pode pensar assim, né, Peter? Putz, mas eu tenho que criar tudo do zero, isso vai dar um grande trabalho. Como que eu faço com o que eu já tenho? Se eu tiver um Joomla dentro de casa, se eu tiver um Exato. WordPress, se eu tiver um Drupal, como que eu faço para migrar para esse tal de kit de ferramenta aí? Vou jogar tudo fora? E os meus anos de conteúdo, às vezes, e meus legados? Não, você vai migrar para esse kit novo. E esse kit novo vai te dar condições de você construir em cima daquilo que já existia, né? Então, dessa forma, você cria consistência. E aí a mágica acontece e as coisas vão evoluindo. Acho que é Peter, bacana, Led, esse ponto, justamente isso daí. A gente é uma plataforma, somos uma plataforma que permite que várias soluções possam ser criadas com vários auxiliadores que a gente já tem na plataforma, né? E isso vem de encontro com recursos de machine learning, recursos de busca, recursos de criação de páginas, conteúdos, e, naturalmente, seguindo tendência de mercado também, e vendo o quanto que a gente pode se apoiar em inteligência artificial, nós também oferecemos recursos de IA generativa. Então, a gente
naturalmente, quando você tem um portal e você precisa popular com informações, você precisa, naturalmente, ter algum tipo de texto relevante, num tom adequado. Então, a plataforma, no momento em que você está criando conteúdos, ela tem uma interface de inteligência artificial que permite que você crie seus textos, inclusive imagens, para que você possa trazer isso para a plataforma. E isso permite que você crie suas notícias, seus conteúdos de uma forma muito mais rápida. Então, você não precisa perder tempo criando absolutamente do zero. Hoje, a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para ficar, né? A gente já vê isso em praticamente todas as apresentações. De fato, a inteligência artificial, ela ajuda quando ela é bem aplicada. Então, eu vejo diversos casos em que ela é subutilizada, né? A gente procura educar muito nossos clientes de como utilizar e tirar melhor proveito da inteligência artificial dentro da plataforma e como potencializá-la também fora no dia a dia das pessoas, né? Eu, por exemplo, trabalho com o ChatGPT aberto sempre, né? Então, eu uso ele para absolutamente tudo, ter novos insights. Quando estava justamente fazendo e avaliando essa apresentação aqui, pegando alguns insights de coisas que poderiam ser relevantes também, para complementar o discurso que a gente já tinha elaborado aqui. Então, esse tipo de coisa, quando bem aplicado, funciona muito bem. E olhando para a tecnologia Life, a gente utiliza os recursos de inteligência artificial para promover essa produtividade para todas essas interfaces de conteúdo e também com os recursos de low code e no code, para que a gente possa ajudar tanto o público técnico, que muitas vezes precisa ser ágil na criação de novas soluções com desenvolvimento, mas sem ter que criar do zero, já tendo aceleradores, e também as áreas de negócio, por exemplo, marketing, RH, ou qualquer outra área que precise criar, de certa forma, algum tipo de solução, algum processo, algum portal, páginas, e que precise fazer isso de forma muito rápida, sem ter conhecimento técnico. Então, a plataforma ela consegue, de fato, ajudar diversos públicos, né, para que a gente possa ser mais assertivo e permitir, de fato, essa criação e esse go-to-market mais rápido. No final do dia, todo mundo quer isso. Então, a gente oferece os meios para que as empresas possam criar isso de uma forma paralela, né, e muitas vezes ágil. Né? Isso, perfeito. E seguindo essa linha, olha que interessante como a gente vai falando de ciclos, né? De projetos, onde que você pode startar, às vezes com uma simples intranet, ou até mesmo já com seu site institucional, ou até mesmo, a gente colocou um Strada aqui, mas simbolizando tudo que a gente pode fazer. Você pode ter portal de treinamento, você pode ter até um e-commerce, que já vem na plataforma, para você ter ideia. Você pode ter um portal de cliente, um portal de fornecedor, enfim, tudo aquilo que a gente vai falando, time to market, tudo que a gente vai repetindo aqui, eficiência, produtividade, você cria nessa plataforma e entrega. E lembrando, sempre integrando com seus sistemas internos. E o mais legal, você está disponibilizando isso num portal, está disponibilizando isso para um público segmentado, personalizado e muitas vezes com a granularidade da segurança de o que um pode ver, o outro não pode, e tudo isso feito, inclusive, para os seus sistemas internos, e criando coisas novas o tempo todo. Então, isso é muito interessante. Então, pessoal, seguindo essa linha, onde que um pouquinho aqui, de onde que essa transformação começa, pessoal? Então, eu separei aqui alguns itens, né, para a gente comentar aqui com vocês, para a gente falar aqui, e às vezes ele só para corroborar com aquilo que a gente já falou. Então, assim, quando a gente fala aqui em uma experiência personalizada, então a gente está falando de plataforma de experiência digital, né? Onde que a gente tem que buscar experiências únicas, satisfação e o quê? Que é talvez um dos grandes desafios hoje do modelo de internet, não hoje, né? Que sempre foi, que é a fidelidade, a lealdade, né? Ou seja, da pessoa voltar. Porque hoje ele tem o mundo para fazer a ponta do dedo, é muito rápido. Então ele pode entrar, ele pode sair, e a gente precisa imaginar. Então, imagine o poder, né, de você olhar nos olhos de cada cliente. Entenda igual mais uma vez, entenda cliente, às vezes pode ser seu funcionário, às vezes pode ser seu parceiro, pode ser seu fornecedor, e entender de maneira mais verdadeiramente possível, né? A gente tentando quase imaginar o que ele está pensando, o que realmente ele quer. Qual a facilidade disso? Quem nunca aqui entrou num portal ou num portal de serviço, às vezes para poder tirar uma informação e não encontra aquela informação? Às vezes você pode entrar num portal de exames e você vai tirar o exame e você não consegue achar onde que está seu exame. Eu tive uma Exato. experiência recentemente do seguinte, recebi uma multa
uma multa. Aí isso em 2023, essa multa. E aí, o que aconteceu? Chegou a multa, né? Agora eles ainda colocam assim, não sei o que de dívida, né? Esse povo, agora eu virei um inadimplente, não estou nem sabendo. Aí, beleza. Eu fui procurar a multa no carro, então entrei no portal do Detran, puxei lá, coloca as informações, chassi, etc, etc. Esse carro não tem nenhuma, como é que é? Esse carro não tem nenhuma autuação ou multa. Eu falei, vai, mas espera aí. Aí fui procurar, mas tem uma multa, existe? Será que é um golpe? Né? Hoje em dia também a gente, né, depara muito com isso. Aí eu descobri que eu tinha uma multa no Renainf, que é um negócio que eu nem sabia que existia, pra falar a verdade. Aí eu fui procurar esse tal do Renainf. Você entra no Gov.br e você vai procurando. Achei, realmente tem uma multa, excesso de velocidade, e olha assim, olha que eu corro, eu não corro muito, era pouquinho. Já passou 4 quilômetros a mais, enfim. Pasmem, olha que legal, não é uma crítica, mas assim, tem lá multa, aí eu clico lá, sim, ele vai abrir, falando com onde que foi, papapá, mas não tem onde gera o boleto para pagar. Isso eu até Aí hoje não dificulta, né? descobri onde que eu não sei onde que eu acho o boleto. Entendeu? Impressionante, cara. Sim. Esse é o modelo. Como faz? A experiência é péssima. Eu tenho uma dívida, eu quero pagar e não consigo pagar. Esse tipo de exemplo, Led, eu vejo demais em todos os prospects com quem a gente conversa, todos eles, de certa forma, têm algum tipo de dor justamente na experiência, né? Nessa questão da experiência digital, que é um grande desafio. Você pode ter, eu gosto de falar de uma forma bem imparcial, né? Os clientes podem ter a melhor solução do mundo. Pode ser a melhor em termos de recursos, absolutamente tudo. Mas se a experiência ela não foi pensada, ela não foi bem trabalhada, não vai adiantar, você só vai implementar um processo ineficiente. Então não faz sentido. É, você tem que juntar uma série de fatores, né? Juntar a experiência do usuário junto com uma boa tecnologia que te permita entregar aquilo que você está querendo fazer de fato. Então, é uma combinação de fatores, né, pessoal? A gente tem que nunca ser omisso em relação à experiência do usuário, user experience, né? E a gente também tem que ter uma plataforma que permita que você solucione uma necessidade atual e também futura, pensando nessa questão de escala, pensando nessa questão de segurança, integração com outras ferramentas, porque aí, de fato, você consegue promover a transformação digital. Muitas vezes as empresas ou as pessoas pensam que a transformação digital, modernizei e digitalizei alguma coisa. Isso não é transformação digital, está longe disso. A transformação digital é algo vivo, é algo contínuo. Então, quando a gente consegue aliar esses pilares, né, a gente consegue, sim, de fato, fazer uma mudança drástica, justamente para aumentar a satisfação e manter a fidelidade do nosso público, que é uma das coisas, de fato, mais difíceis hoje em dia, porque a concorrência é grande. Então, você tem que entregar sempre excelência. Mas para você oferecer excelência, você tem que ter e também estar respaldado dessas variáveis que a gente tem falado até agora. Né? Interessante, Peter, que já pegando esse caminho, pessoal, assim, eu lembrei aqui de um fato aqui que a gente falava muito isso na faculdade. Eu já fiz faculdade há muito tempo, hein? Que era o seguinte: vamos automatizar as operações. Era muito em voga isso, né? Dar velocidade aos processos. A TI vai chegar para dar velocidade aos processos. Mas se o processo não está corrigido, você vai aumentar o problema, né? Você vai colocar a velocidade e vai ter muito mais problema para ser resolvido se não resolver antes. E essas plataformas resolvem isso, entendeu? É uma plataforma que traz interações digitais. Ou seja, trazendo para o mundo real, é quase conversas autênticas, conversas reais que precisam ser escritas em processos, né, personalizados, porque aí você vai criar conexão. Quando você cria conexão e faz, a gente falando aqui de fidelidade, falando aqui de voltar, são essas conexões genuínas, sabe, com cada usuário. E isso não é simples de fazer, mas é um caminho a seguir, sabe? E a inteligência artificial vai nos apoiar muito nisso hoje. Então, assim, é como se, eu já até falei isso sendo repetitivo, né? Como se cada cliente fosse recebido, como se fosse, seu portal fosse sua loja, pessoalmente pelo um excelente vendedor, pelo um excelente explicador. Às vezes você não quer nem comprar nada, às vezes você quer uma consultoria, você quer informações, nem sempre é só uma venda, se trata de uma venda, às vezes você quer só saber alguma coisa, né? Então, como se cada cliente fosse, né, recebido lá de maneira pessoalmente, onde que ele vai entender os detalhes de forma mais
inteligente, mais perfeita possível, né? Entenda perfeita aqui, né? Com as informações necessárias. E aí você pode, inclusive, ir aprendendo com ele e ir ajustando isso, e isso vai gerar o quê? Cada vez melhoria das preferências. E aí gera LED, indicação, né? isso é muito personalização, né? Essa Total de questão é personalização. totalmente personalização. Hoje, quando a gente conversa e comunica alguma coisa com o público, a gente, ao menos, vê hoje em dia que não funciona a gente ter um conteúdo igual para todo mundo. Pode até funcionar, mas ele não vai, as pessoas não vão se ver naquilo. Quando você, de fato, cria uma experiência realmente fora da curva, aquela experiência que você, putz, é memorável aquela coisa, sabe? Que experiência boa. É justamente porque você combina uma série de fatores, como se a empresa estivesse falando com você. É como se aquele conteúdo, aquele portal, todas aquelas informações que estão ali, de fato, são entregues para você, né? A pessoa, né? Você lê de news. Então, quando a gente consegue unir essa questão da experiência do usuário e essa personalização de conteúdo, de softwares, de acesso a sistemas, etc., processos, né, muitas vezes do dia a dia, isso de fato muda o jogo. E aí faz com que as pessoas elas tenham uma vontade maior de voltar e ter aquela experiência novamente, porque ela é agradável, ela é ágil, fluida, e aí faz sentido que você, de fato, consiga desenvolver outras coisas sobre aquilo. A gente vê muito isso no nosso dia a dia, em que as empresas elas estão constantemente gerando dados, mas muitas vezes não estão trabalhando a informação que é gerada desses dados. Então, você, de forma recorrente, precisa estar sempre atento em medir aquilo que você está fazendo, para você poder, de fato, de certa forma, personalizar essa experiência e também quantificar o quanto que está sendo assertivo ou não. E aí, muitas vezes, entra outros recursos de teste AB, né, nas páginas e portais, entra também recursos de analytics também. Então, que a plataforma também já entrega de forma nativa. Então, tem várias coisas que, para a gente oferecer uma experiência completamente inovadora, tanto para um portal público, uma intranet, extranet, portal de colaboradores, etc., a gente precisa, de fato, sempre estar atento aos dados que são gerados em relação a isso, para promover alguma melhoria contínua em relação a esses projetos, né? E já seguindo essa linha também, gente, assim, a gente fala aqui facilidade, a gente já falando muito sobre isso, mas a plataforma traz essas facilidades no seu dia a dia, né? Então, a gente, igual falando, não são só palavras. E já roubando uma frase que o Peter falou, incrementando, não se trata apenas de tecnologia, se trata realmente sobre transformar essa interação. Porque quando você transforma uma interação digital num momento significativo para cada um, com essa experiência, eu vou falar bonito agora, enfim, isso toca o coração, cara. Tocando o coração, o cara volta, entendeu? E aí é muito interessante isso. Tá passando um carro de som aqui, não sei se vocês estão ouvindo, tá, gente? Não, tá tranquilo. São os problemas do home office, né? Mas enfim, vamos lá. Então, seguindo aqui, gente, para a gente já ir já finalizando, a gente não vai prender muito vocês aqui, que a ideia não é essa. Eu trouxe um outro momento aqui, que são as integrações sem complicações, né? Hoje, quando a gente fala muito de integrações sem complicação, o que acontece? Vamos ser honestos aqui, né? Ninguém quer aquela bagunça tecnológica de eu trazer um outro ente para dentro da empresa, para eu poder treinar, para eu poder conhecer, para eu poder fazer com que isso se torne uma cultura e eu transforme isso, enfim. Então, isso é complicado. Então, aquele pesadelo todo de sistemas que um não fala com o outro não fala entre si, que aí o que acaba acontecendo no final do dia nas empresas, na maioria das empresas? Isso pode ser empresa pequena, pode ser empresa média e pode ser big companies aí. Os sistemas paralelos. Quem nunca também aqui fez o seu sisteminha paralelo na famosa planilha Excel, né? Para poder controlar as coisas que os sistemas às vezes não conversavam. Isso é natural, né? Infelizmente. Então isso acontece. Então, isso causa dor de cabeça. E, pior, isso pode gerar custos, porque você não consegue extrair aquilo que o Peter acabou de falar, os dados de uma maneira talvez veloz. O dado está lá, a informação está lá, mas eu preciso estar buscando, então, todos os lugares. Unificar isso facilita. Então, essa integração com a plataforma, com o Life, é extremamente importante, entendeu? Porque ela vai funcionar como uma ponte confiável, com solidez e não atrapalhando o que você já tem dentro de casa. Se você já tem sistemas foram desenvolvidos, às vezes usando um Angular, um React, ou
usando PHP, enfim, qualquer outro tipo de solução de desenvolvimento, ok, você não precisa, você já está maduro naquilo, os dados já estão funcionando ali, já está tudo ok. Mas agora eu preciso colocar isso de uma maneira, numa plataforma digital, disponibilizar, de segmentar essas informações, esse sistema, etc, etc. O Life não vai querer que você mata, né, os seus sistemas aí acoplados, vamos dizer assim, de uma maneira que você não consegue fazer isso acontecer. Porque quando você fala em customização, o famoso tailoring, você tem que trazer isso para a sua realidade atual. E isso é que a plataforma faz, de uma maneira confiável, de uma maneira estável, e assim fazer com que a experiência que você já tem, uma experiência tácita de muitos anos, ela não se perca. Pelo contrário, que você utilize e aprimore. Então, todo esse conjunto de informações de necessidade faz com que a gente consiga eliminar essas barreiras tecnológicas e muitos custos extras, entendeu? Então, como eu acabei de falar, pessoal, o Life funciona como essa ponte. Conecta essas aplicações de uma maneira que você pode colocá-la no seu front-end ou nos seus sistemas low-code e no-code com formulários inteligentes, nós vamos falar um pouquinho também. Enfim, isso de uma maneira bem legal, que é um pouco mais pesado que a parte mais de desenvolvimento. Então, gente, é bem legal essa parte. Peter, quer complementar uma coisa nesse sentido aí? Eu queria só dizer que a Life ela é uma solução complementar. Muitas vezes até pode substituir sistemas ineficientes ou até mesmo ajudar nessa economia de custos. Acho que é um bom termo para se colocar assim. Porque quando a gente se posiciona como uma plataforma que permite a integração com várias outras tecnologias, através de web services, etc., nós permitimos que essa experiência seja centralizada. E, de novo, você estava falando ali de tocar o coração e tudo mais, mas no final do dia é como a gente cria alguma coisa que faça as pessoas se lembrar desse sistema ou dessa experiência e faça com que elas voltem de alguma forma, né? Então, eu, por exemplo, acho fantástico os sistemas ali, o aplicativo da Disney. Para quem já foi, a Disney tem um aplicativo super bacana, que é muito bem integrado com vários sistemas por trás ali, que te dá atualização em tempo real de filas, de várias coisas. E isso, por trás dos panos, pessoal, são integrações que acontecem ali para que você possa, de fato, ter uma informação rápida na palma da sua mão, enquanto você está se divertindo com a sua família. E aí sim, não vira um obstáculo, vira uma ferramenta que te ajuda e que faz com que você, de fato, seja muito mais assertivo nas suas escolhas, né? Vou para um brinquedo, vou para outro, porque a fila tá melhor. Então, é como você utiliza a tecnologia, de fato, para você promover essa melhoria significativa na vida das pessoas, né? É isso aí, cara, isso aí é bem legal. Então, gente, ajudando os sistemas a desenvolverem e estar junto com cada um, beleza? E a gente avançar um pouquinho mais. Opa, voltou aqui, ó. Isso. Bom, então agora a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que o Peter desenvolvesse mais isso daqui, que é a parte da agilidade do low code e no code. Isso, pessoal, também é o seguinte: no final do dia, eu que sou de desenvolvimento, já fui de desenvolvimento um dia, já não sou mais, já não consigo dar. Para mim fazer hoje um Hello World, pode ter certeza que vai dar uma dor de cabeça danada, e não é a minha, mas assim, eu sou da velha guarda, old school total. Assim, essa questão de low code, no code é muito massa, é muito top, e a gente adora. Só que assim, no final do dia, sempre um códigozinho ali, um groovezinho, um scriptzinho, a gente tem que dar tem que subir, né? E o Life, ele é legal que ele permite essas duas coisas. Realmente não tem nada de código, né? E às vezes você ter também a possibilidade de acelerar seu desenvolvimento, acelerar algumas integras e até mesmo chamar novas funcionalidades e de coisas legadas dentro do seu low code ali, no code, com um pouquinho de código. Então, isso que é legal. Então, você tem na mão o poder de transformar aquelas suas ideias em realidade. Isso de maneira simples, o famoso arrastar e soltar, né? Então, Exato. o Life te permite que você não precisa ter lá os gurus de desenvolvimento, que são extremamente importantes nas companhias, mas eu falo porque aqui nós estamos falando de velocidade, time to market, pegar segmentação e etc, etc, para poder inovar isso. Então, você consegue inovar com a área de negócio. Olha que legal. E como você pode estar
aumentando sua criatividade, aumentando sua possibilidade de fazer isso, e legal, de maneira segura, porque você pode distribuir essa ação, né, essa responsabilidade com a área de negócio, mas ela pode criar do jeito que ela quiser lá, não tem problema. Mas alguém, você pode colocar isso no workflow e alguém mais especialista pode não, você pode pedir para aprovar, porque às vezes a criatividade viaja muito. Uma coisa interessante na cabeça de uma pessoa pode ser mágica, mas às vezes para o negócio não é tão importante. Então é sempre bom dar um double check, é sempre bom dar uma verificada. Então, assim, a segurança sempre, não só segurança cibernética, a segurança daquilo que você está mostrando para o público. Então, você pode ter isso, alguém aprova lá o que foi antes de subir para ser publicado, para ser, né, tem responsáveis para isso. Não, eu não quero que só uma pessoa aprove, não, eu quero duas. Então, beleza, você pode colocar duas e assim por diante, entendeu? Então, porque às vezes você tem aquela sensação, você tem aquele momento de ter uma ideia brilhante e poder colocá-la em ação o mais rápido possível. Muitos É, eu, sistemas hoje, eu, como que você faz? Você precisa que a TI te ajude a fazer isso. eu me Vai lá, coloco Peter. nessas pessoas, Led, assim, por exemplo, quando eu era desenvolvedor, bom, já tem mais ou menos uns, talvez 15 anos, 12 anos ali, Não, 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 não eu, vamos falar em anos hoje, mais ou Peter. menos isso. Não vamos falar em anos hoje. Eu Eu, prefiro, eu eu, eu prefiro, eu gostava prefiro. muito de trabalhar com desenvolvimento C Sharp, ASP.NET e tal, Java, e na época a gente não tinha ferramentas muito robustas de inteligência Nada de low artificial. code, cara. Até existia inteligência artificial, mas não estava tão difundida, não era tão avançada como o que a gente tem nesse momento. Então, hoje em dia, desenvolver está muito mais fácil, pessoal. Está muito mais fácil. É outra vida. O desenvolvimento pode ser extremamente ágil e também seguro se as pessoas, desenvolvedores, souberem como utilizar a inteligência artificial ao seu favor, né? Eu estava brincando outro dia dentro do Liferay, peguei algum código ali, coloquei no chat GPT, quero fazer essa instrução para gerar tal coisa, integrando com tal coisa. Ele me gerou um código bonitinho dentro do Liferay, conferi o código, estava perfeito, coloquei no Liferay, fui ajustando alguns parâmetros ali e fiz todo um desenvolvimento em questão de 20 minutos. Foi algo extremamente rápido, justamente porque eu ainda sou um curioso, adoro colocar a mão na massa ainda, já não sou desenvolvedor há muito tempo, mas gosto de me manter atualizado para saber e ter a minha própria opinião em relação a o quanto isso vai te ajudar, o quanto isso não vai te ajudar. Então, fazendo isso, eu vi o quão ágil a gente pode ser utilizando alguns dos aceleradores que a gente oferece na plataforma. E eu mesmo, que não estou no mercado de desenvolvimento há muito tempo, consegui fazer. Então, o desenvolvedor, que é um cara experiente, que é um cara sênior, ele vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais tranquila, né? E também segura, porque até a inteligência artificial pode te ajudar a validar o código e encontrar brechas de segurança que você pode ter. Então, tem várias coisas hoje em dia que você pode utilizar a seu favor. A plataforma hoje, Liferay, ela permite que você tanto crie recursos no code, e aí, para sintetizar um pouquinho, vocês podem criar páginas clicando, arrastando, né, dentro da plataforma ali, criando uma experiência digital completamente fluida. Eu acho que a gente tem até um slide sobre isso, Led. Tem sim. Tem sim. É o próximo. Mas eu Pode só passar queria. para lá, aí se quiser, aí eu só para Sim, mostrar o pessoal depois. eu só queria Mas assim, completar. Ah, não, pode terminar claro, à aí. vontade, por favor. Não, eu só queria completar agora, então, aí eu vou passar para você, você pode falar os outros. É assim, o ponto importante aqui, a gente está falando muitas coisas e tal, eu queria trazer uma coisa prática para vocês, que vocês vão estar vendo nos próximos slides aqui, o que realmente pode ser feito. Tem uma animação aqui bem legal, que vocês verem isso na prática, funcionando, Sim. como que é a plataforma mesmo. E mais, não falando que tá, então cria aqui, cria colar, faz aquilo, segmenta, faz, acontece, chove, para a chuva, controla o ar-condicionado, pô, tem faz tudo. Liga o carro. Poxa, esse negócio aí Promete né? tudo, né? Você PPT Poxa, cita tudo. isso daí é um negócio, cara. Então, assim, o que realmente é prático nisso daqui? Vamos criar. Então, eu separei algumas coisinhas aqui, só para falar para vocês aqui, que eu até escrevi aqui do lado, que é o seguinte: formulários dinâmicos. A vida é um formulário, pessoal. Sua caixa de login do Google, do Instagram, do qualquer, é um formulário. Aquilo ali é um formulário. Então, no Live você pode criar formulários dinâmicos, no code, onde que nesses formulários você pode ter a opção de fazer upload de documento. Você vai arrastar lá uma caixinha escrito upload, onde você vai poder mudar esses parâmetros quando você precisar de tamanho, de imagem, etc. Onde você pode colocar, ligar esse formulário a um banco de dados.
Pode ser qualquer banco de dados, né? Qualquer, eu estou exagerando, mas a Life é extremamente agnóstico, mas mais 95% dos bancos que existem no mundo, você pode fazer essa conexão com a planilha Excel, pra você ter Sim. ideia. Então você imagina, você vai fazer um exemplo prático, que a ideia para vocês de maneira simples. Quero fazer um evento interno ou externo, onde que eu vou pedir para o meu. Se eu já tenho um usuário, um cliente cadastrado, ele só precisa colocar o e-mail dele, ou um CPF, ou um telefone, não o que for, mais fácil um CPF ou um e-mail, uma coisa assim, e ele já vai puxar. Você já pode fazer isso de forma dinâmica, ele já puxa todos aqueles dados que você quer. Se ele não for cadastrado, então você vai pedir para fazer um cadastro. Então, você vai criando uma base de dados sobre isso de maneira dinâmica. Então, tudo isso é fácil de fazer. Você pode estar criando é, modelagens complexas de workflow, né? Não é um RPA, é um workflow. Então, ou seja, ele permite que você vai configurar lá seus workflows personalizados, de aprovação, de como que vai chegar, como não vai, qual que é a sua área, notificações via e-mail, via plataforma, enfim. Tudo isso é possível. Então, você pode criar workflows de trabalhos. Por exemplo, empresas que têm. O que eu posso fazer com um upload num formulário? Só voltando. Eu quero. Vou viajar aqui de novo. Terminar com filas de atendimento. O cara vai pegar lá, eu preciso de mandar um documento. Ainda tem empresas que precisam de documentos físicos. Ok, precisa checar, o famoso cara crachá. Então, o cara pode agilizar isso, ou seja, manda esses documentos de maneira segura, tudo já digitalmente. O cara vai marcar lá numa agenda lá o horário, pode fazer isso via calendário, via tudo. Marcou, 2h30. O cara vai chegar, qual que é o número desse protocolo? Quem que é? O atendente físico, né? Vai lá pegar o que ele já mandou, vai pegar o físico dele e comparar. Isso é um atendimento que poderia levar 20 minutos para fazer. Só estou chutando, tá? Poderia ser feito em 5 minutos, ou até menos. Então, são coisas reais que você pode estar fazendo na prática. Você pode estar criando páginas, como o Vitor acabou de falar, a gente vai mostrar aqui. Você pode personalizar aplicações, né? Seus aplicativos, e mais legal, E acho que é legal, né, integrar. de mencionar um ponto importante Fala sobre lá, a questão de produtividade, né? Porque quando a gente produtividade. cria um processo, um formulário, a gente naturalmente tem a possibilidade de identificar os gargalos desse processo e E promover boa. melhorias. Ou seja, nesse processo que passa por algumas etapas, né? Onde que eu estou demorando mais? Onde que eu preciso promover alguma melhoria? E aí a plataforma, ela mostra para você exatamente onde está o seu gargalo, onde estão os pontos de melhoria e onde você pode ajustar. E aí você consegue trabalhar e incrementar a agilidade desse processo, né, ou desse formulário, né, que vai estar ali atrelado, para que você possa promover uma melhor produtividade. E aí, justamente, você melhora a operação como um todo. Então, naturalmente, a satisfação tende a aumentar se você roda o NPS. Então, são várias questões, detalhes como esse, que você vai ajudar na satisfação do seu público final. Né? Acho que é bacana. E você pega hoje, outro exemplo prático, eu gosto muito de coisas práticas. Você quer colocar no seu portal, no seu algum material de serviço, procura CEP do Correios, ou procura países que você já tem JSONs, os famosos JSONs da vida aí que já faz isso. Você vai trazer isso e criar num widget ou num portlet, né? E já colocar isso, você consegue fazer um deploy dentro da plataforma, onde que vai ficar lá. Depois disso, é só você arrastar e soltar onde que você quiser. Você não precisa criar de novo. Você pode pedir o pessoal da TI que vai lá e vai fazer essa conexão do JSON lá com o procura CEP ou com o busca país, por exemplo. Depois a área de negócios, os usuários, os pessoal que vai gerando conteúdo, enfim, só vai localizar isso no lado onde que fica lá as aplicações e começa a arrastar isso para dentro dos seus formulários, para dentro das suas páginas, para dentro das suas aplicações. Fiz fazer isso uma vez. É o kit de ferramentas. Então você não precisa repetir isso daí. Então tudo isso você vai tendo produtividade, velocidade, tudo mais. Peter, fica à vontade agora aí. Esse daqui é um dos modelos Ah, aí. boa. Vai lá contigo. Perfeito. Nessa pequeno GIF que a gente montou aqui, a gente mostra exatamente como criar essas páginas, né? Então, basicamente, clicando e arrastando, você cria essa experiência visual e pode adaptar as propriedades desse conteúdo, né? Dessa imagem, desse texto, de uma forma extremamente fácil. A ideia é que a gente agilize esse processo, né? A gente muitas vezes precisa ser ágil na criação desse tipo de portal, páginas, e aí, com a tecnologia, com o que a gente oferece na plataforma Liferay, com o recurso de clicar e arrastar, a gente consegue promover essa melhoria. E, naturalmente, você tem todo aquele controle, né, que a gente mencionou sobre a questão de governança,
A área de tecnologia não necessariamente precisa fazer esse tipo de atividade, você pode terceirizar isso para, de fato, as áreas que realmente precisam ter esse empoderamento. Então, muitas vezes um portal, a área de marketing totalmente capaz de criar isso, né, sem conhecimento técnico. Isso é um recurso totalmente no-code, que você pode passar para a área de tecnologia, para as áreas de negócio, RH, não sei, marketing, qualquer outro tipo de área que precise ter uma certa autonomia para promover informação, elas possam fazer isso por conta própria. E aí passar por esse fluxo que o Led comentou, né, de aprovações, para que a gente tenha essa governança estruturada. E se eventualmente a gente precisar voltar, fazer um rollback em relação ao que aconteceu, por alguma questão que não estava bacana, ou até mesmo agendar uma publicação disso, a gente pode fazer também. A plataforma está preparada para isso. Então, a ideia é que a gente promova muita agilidade e produtividade com o que a gente oferece de recursos nativos, que são mais de 75 recursos que tem na plataforma, né? Isso conectadamente para edição de página e layout, fora outros recursos que nós temos nos demais slides ali, né, Led? Não, e, por exemplo, o que vocês estão vendo na tela, muitas dessas operações que podem já estar publicadas, por exemplo, com a tecnologia e o avanço dos fragmentos, você consegue trocar esses títulos, trocar um texto, que a gente chama de maneira hot. Ou seja, se você tem uma área que tem essa permissão para fazer isso, ela pode trocar aquele título, trocar aquela imagem e apertar um botão e publicar. Já publicou. Então, Exato. e isso você pode estar disponibilizando uma aplicação, pode estar usando tudo isso. Então, tudo isso, você já faz isso aqui de maneira contínua, tá? É muito rápido, né? Aqui, ó, né, Peter, tem a parte de segmentação também. Também que a gente está falando, onde você vai escolhendo como que a gente monta uma certificação para uma segmentação para os nossos clientes, correto? Não é isso? Exatamente. É aquele exemplo que a gente estava comentando, de como você cria experiências personalizadas. Então, aqui o que vocês estão vendo é basicamente através de dados que nós temos na plataforma, através do comportamento do usuário, a gente entende e cria alguns parâmetros. Então, vamos imaginar que para o LED, que está em Minas Gerais, ele vai ter uma visão específica com informações daquela região. O Eu Peter, que pensei que está você em ia São falar que, assim, Paulo, por causa do leste em Minas, ele é aquele pão de queijo. Aí vai ter que trazer um pão de queijo e passou para pela ele lá. cabeça, mas dessa vez não. Eu imaginei. E aqui em São Paulo, o Peter, por exemplo, vai ter uma outra informação completamente diferente que pode estar associada a trânsito, a uma questão de deslocamento, indicadores, uma visão completamente distinta. E, inclusive, a partir do cargo também. A gente pode distribuir essas informações para a gente oferecer uma informação direcionada. Essa é a questão. A gente não oferecer a informação igual para todo mundo, senão direcionar essas informações de acordo com o interesse do público, né? E aqui não tem limitação. Com recursos nativos da plataforma, a gente pode promover essas melhorias. E se vocês têm unidades, franquias ao redor do país, isso também de uma forma muito fácil você consegue parametrizar também para que eles possam ter visões em comum ou de interesse mútuo, né? Então isso é bem Que bacana legal. porque isso é nativo da plataforma. E lembrando que a plataforma múltiplos domínios, né? Ela tem um alto nível de tenacidade, então, enfim, você faz isso de uma maneira bem já progressiva, assim, né? Exatamente. Bom, aqui é a criação dos formulários, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão dos formulários, né? É basicamente isso, pessoal. Você tem caixas, recursos ali na sua direita, você clica, arrasta e você consegue parametrizar a informação que você quer que o seu público veja. Você consegue também colocar ali o seu formulário em português, inglês, espanhol, ou outros 60 idiomas ao redor do mundo, até outros, né? Que vocês possam incluir a mais. É totalmente aberto isso. A plataforma ela oferece esse tipo de recurso de uma forma bem legal. E também, muitas vezes, até por uma questão de inclusão, pensando na experiência, né? A gente também tem que pensar em acessibilidade. E a plataforma já está preparada para isso também, para que a gente possa oferecer meios e inclusões, para que inclusão digital, para que outros públicos que tenham eventuais deficiências, alguma dificuldade, a gente também possa contemplar recursos para que eles possam ter uma experiência tão boa quanto os demais. Então, é pensar de fato nessa experiência do começo ao fim, tá? E isso, de uma forma muito simples, você consegue fazer aqui, como vocês estão vendo na tela. E mais uma vez, você cria esse formulário, você não tem que criar do zero outro, não. Você pode utilizar, a Vou empresa inteira aproveitar. pode ir reaproveitando, vai manter o que foi criado ali. Aquilo que eu falei lá atrás. Eu pego o modelo, eu posso melhorar esse modelo,
e vou deixar salvo 2 modelos. Aí eu posso escolher um dos dois, melhorar ou tirar, ou incluir coisas, e ele vai salvando, e até a maneira de chegar a um ponto ali no kit de ferramentas que você quase não precisa fazer mais nada, ou se alterar muito pouco, né? Então isso serve para tudo dentro da plataforma, tá? Vamos lá, assim é só um exemplo. Tem aqui agora, né, Boa. Peter, a questão dos workflows, né? Exatamente, os workflows, processos. Uma empresa, eu gosto de. Eu já li muito sobre essa questão e cada dia que passa, me convenço mais disso. Uma empresa, ela pode ser medida pelos seus processos. Eu gosto de acreditar nisso. Quando os processos são bem estruturados, eles têm tempos, SLAs bem definidos, você consegue entender a maturidade de uma empresa, né? Claro que tem outros fatores, mas quando os processos são claros e funcionam, você naturalmente tem uma produtividade muito boa nessa organização. Eu já vi empresas que são muito grandes e é um desastre dentro dela ali em termos de processos, como já vi empresas muito pequenas, mas que elas funcionam de uma forma tão redondinha, com os processos tão bem estruturados, que elas conseguem ser muito mais ágeis de várias formas, diferente de uma empresa que às vezes é muito grande e não consegue minimamente organizar os processos da organização. E isso é naturalmente um processo de sentar, avaliar de forma constante os processos para melhoria contínua deles, tá? E aqui dentro da plataforma Life, a gente promove justamente a possibilidade de criação desses workflows, para que você possa ter um formulário atrelado a eles e aí passar por etapas de aprovação. Então, solicitação de férias, um fale conosco, uma solicitação de produtos, de vendas, não sei, cadastro de fornecedores, qualquer tipo de processo, pessoal, que vocês queiram digitalizar e que hoje esteja de uma forma manual, por e-mail, vocês conseguem digitalizar por aqui. E isso vai oferecer uma visão também depois por trás em relação ao desempenho desse processo, para que vocês possam identificar em qual dessas etapas o processo está parando, está mais ou menos, e aí vocês podem promover essa melhoria, tá? Então, isso está totalmente relacionado à experiência e também à produtividade. Tá bom? É muito legal. E Exato. agora um Esse aqui é um pouquinho da exemplo parte IA, né? do IA, né? Isso Exatamente. aí. Como a gente falou agora há pouco, recursos de inteligência artificial. A plataforma, de forma nativa, já oferece essa integração com o ChatGPT para que justamente a gente possa criar conteúdos e também imagens de uma forma automática, considerando o tom da mensagem, o tipo de texto que você quer, a quantidade de palavras e o tom, né? Se vai ser amigável, se vai ser um pouco mais formal, casual. E aí você cria seu texto e copia e cola. Eventualmente você pode ajustar o texto, isso tudo pensando na questão de produtividade. Tá? Acho que isso é legal porque vocês conseguem ser muito mais ágeis nesse processo e evitando, muitas vezes, perda de tempo, ter que criar o texto do zero, dependendo da criatividade, 100% e tudo mais. Um recurso bem E essa legais aqui da que é uma plataforma. parte também muito massa, cara, que eu curto demais isso aqui. Exatamente. Porque assim, a plataforma, ela oferece vários recursos nativos, mas a Liferay, ela entende que a gente tem que ser democrático em termos de solução. Hoje, se você olhar para o mercado de tecnologia, você vai ver diversas soluções para absolutamente tudo. E aí, como que a gente consegue ser democrático e permitir essa experiência única se a gente não integra com todo mundo? Então, é justamente isso que a Liferay ela quer entregar, o propósito de valor. Permitir a integração com qualquer tipo de solução do mercado para oferecer essa experiência unificada, fluida, dentro da nossa tecnologia. Então, a gente pode integrar com soluções de tradução de conteúdo para que as pessoas do Brasil, de outros países do mundo que acessarem a plataforma, vão ter a experiência já no seu idioma nativo. Você quer também ter a integração com chatbots, com live chats, você pode ter isso também, porque a plataforma permite que você integre isso na tecnologia, né? Auto-tagging também, a gente permite que a plataforma seja extensível, acho que esse é o ponto, né? Para que você possa criar essa escala que a gente falou desde o começo. Você pode começar o projeto pequenininho, né? Começar com um projetinho mais simples e depois, à medida que o tempo vai passando, você pode trazer outros projetos para você trazer essa robustez que você tanto precisa ou que você pode agregar. E, naturalmente, você vai vendendo o valor agregado dessa solução e trazendo outros projetos. E a facilidade disso é que você vai ter, naturalmente, um único fornecedor fazendo e permitindo que você crie diversas soluções que muitas vezes podem se conversar entre si ou não, pode ser totalmente independente. Um portal público é uma coisa, a minha intranet é outra, são públicos completamente distintos,
eu posso promover tudo isso integrando com outras soluções, independente de qual seja ela. Tá, pessoal? Acho que esse é um ponto bem forte que a gente traz aqui para vocês. E a plataforma permite ir mais além. Nós mesmos aqui da SMN, a gente trabalha com soluções de infraestrutura, como falei com vocês. Hoje em dia a gente já tem aqui como o Hell IA e o OpenShift IA, onde que tem mecanismos lá dentro, né, para gerar as IAs generativas de maneira personalizada, de cada um de vocês. Pode aprender, ensinar essa IA dentro dessas soluções, a fazer alguma coisa que vocês querem, às vezes chatbot, às vezes uma velocidade de encontrar, enfim, quem está de vendas, às vezes pode estar vendendo mais, enfim. E aí, através de uma API, por exemplo, repito, integrar dentro do Lifer. Então, não estamos falando aqui, Peter trouxe algumas soluções de mercado já prontas, mas às vezes vocês podem estar pensando, mas na minha empresa, ela tem uma característica diferente que eu preciso de treinar um IA para isso, eu preciso de construir essas informações. Como que eu vou construir isso e vou disponibilizar, ou isso vai virar um serviço na mão do meu cliente, personalizado, com tudo aquilo que a gente já comentou aqui? Dessa forma, vai ter uma plataforma lá que você vai aprender, vai ensinar, vai fazer isso acontecer, vai melhorar, e vai disponibilizando isso dentro da plataforma de uma maneira fluida. Então, assim, você tem tudo que nós estamos falando aqui: segurança, velocidade, tranquilidade, produtividade e tudo nessa linha. Pessoal, a gente realmente já está chegando no final, nós não vamos passar no tempo. Esse daqui é o nossos slides finais, tá? Mas é um ponto muito importante, que o Lifer, ele é mobile first. O que é isso? É você ter diversos dispositivos, a mesma coisa que você tem no seu portal principal. O seu portal em todos os dispositivos, né? A sua aplicação em todos os dispositivos. Então, assim, ele tem de forma já nativa, onde você pode, em tempo real, já ir verificando qual que é a área de trabalho que eu vou ter. Você pode colocar uma medida. Eu vou ter aqui um tablet, como ele está mostrando ali agora. Opa, como que esse portal está fazendo? Se precisar de algum ajuste, vai ser feito. Eu tenho um telefone, eu tenho um Apple Watch, né? Eu posso colocar as medidas aqui. E aqui você vai estar vendo como que vai ficando a disponibilidade daquilo que você está criando. Então, ou seja, a plataforma ela visa pensar em tudo, né? Quando você se tem de realmente agradar o seu público-alvo, a sua audiência. Então, isso é muito legal. Então, essa responsividade, que hoje já é bastante comum, a Life faz isso de uma maneira que eu entendo, se não é a melhor, é uma das melhores do mercado, por essa facilidade que vocês estão vendo na tela. Todas essas telas que a gente passou agora para vocês, pessoal, é a plataforma, tá? Não é uma animação inventada, não. Isso aí realmente é o que eu tenho dentro da plataforma. E, além disso tudo que a gente falou para vocês aqui, toda a parte de infraestrutura, de configuração do Life, ela é extremamente completa. Então, só dando um overview assim rápido, Peter, fica à vontade para complementar. Olha, eu preciso de ter um single sign-on. Eu tenho na plataforma. Eu preciso conectar com o meu AD. Eu conecto com o meu AD usando o quê? Alf, Samio, diversos outros protocolos. Eu preciso usar uma busca, porque busca e indexação sempre é um problema. Porque eu tenho muitos documentos, eu gero PDFs, eu gero textos, eu gero imagem, eu gero tudo. Ele trabalha de uma maneira muito linkada ao Elasticsearch, fazendo com que uma busca facetada incrível. Eu tenho logs, eu tenho tudo isso que a gente não comentou com vocês, a plataforma traz, para dar sustentabilidade, sustentação, suporte de tudo aquilo que a gente comentou com vocês, que vocês viram aqui. Então, não se joga ao ar tudo ali, só palavras, né, só PowerPoint, porque tem toda uma camada por trás para sustentar isso de forma nativa na plataforma. Não é isso, Sem Peter? dúvida. Tá perfeito, Led. Acho que o recado aqui a plataforma Liferay, ela permite que vocês possam criar várias soluções de uma forma independente, com recursos no-code e low-code, sendo potencializados pela IA. Só que, além disso, muitas vezes existe a necessidade dos clientes de uma personalização ainda mais robusta, algo muito específico ali. Então, a plataforma também permite que vocês desenvolvam sobre ela e que vocês possam acabar utilizando outras aplicações, outros desenvolvimentos que já existem, como PHP, Java, uma aplicação em .NET, seja lá o que for que vocês tenham de tecnologia de desenvolvimento de aplicação, vocês também podem trazer para a tecnologia. E aí, quem nos ajuda com isso são nossos parceiros, como a S-Manager, por exemplo, que faz esse entendimento e ajuda vocês numa abordagem mais consultiva.
para que a gente aplique tudo aquilo que a gente falou hoje nessa apresentação de uma forma bem prática, para que vocês vejam o valor, para que a gente siga boas práticas dentro da tecnologia e que, de fato, a gente consiga agregar valor no dia a dia de vocês. Tá? No final do dia, a gente tem que ajudar vocês a ter a melhor experiência, né? Perfeito. Pessoal, esse slide está em branco aqui. Eu lembrei por ti. O Peter me perguntou por quê, depois que estava em branco. E é o seguinte: perguntas. Eu quero perguntas, por favor. A gente falou muito aqui, né, Peter? Se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser abrir, ou quiser mandar no chat, tipo assim, fique à vontade agora. A gente realmente está encaminhando aqui para o final, mesmo com o nosso atraso aqui no início, né? Eu não vou entregar depois do horário combinado, de jeito nenhum. Isso daí é nosso mantra aqui. E a gente começa assim falando, não vamos ultrapassar o tempo e vamos entregar tudo mesmo quando se tem algum percalço aí pelo caminho. Então, pessoal, fique à vontade agora vejo vocês, né? E se quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para tentar responder aqui, tá bom? Exato. Fique à vontade para perguntar. Inclusive também, né, Led, acho que é legal de comentar com eles assim, que se de repente houver alguma dúvida adicional, ou até mesmo quiserem uma apresentação posterior a esse encontro, a gente pode agendar sim, a gente pode fazer uma apresentação da tecnologia, junto também com o que vocês podem também fornecer de consultoria, para a gente, de fato, colocar tudo que a gente falou aqui na prática, né? E mais, acho que o Yuri tem a mão levantada aqui. Nessa mesma linha sua, Yuri, só um minutinho, assim, às vezes tudo que vocês ouviram aqui, vocês podem ter entendido bem e falado assim, não, mas eu ainda não ouvi aquilo que eu queria para minha empresa. Chama a gente que a gente vai tentar encaixar, tem muitas coisas nessa linha. Yuri, por favor, fica à vontade. Bom dia novamente, gente. Só para tirar uma dúvida, nessa parte de criação de layouts e páginas, vamos dizer assim, da parte do low-code, vocês têm inteligência artificial embutida que faça isso através de prompt ou não? Olha, a gente tem recurso, a plataforma, por exemplo, ela tem recursos de design system, por exemplo, que ajuda muito nessa experiência digital, né, para que você possa ter templates e que você possa reaproveitar para que você não tenha que começar do zero. Nessa interface específica, não temos um recurso específico para inteligência artificial, porque muitas vezes a gente depende de uma estratégia ou de uma user experience, aquela interface feita muitas vezes em Figma, para a gente trazer isso para a tecnologia. E aí o que a gente pode fazer utilizando os recursos do acelerador de desenvolvimento da tecnologia, ou até mesmo low-code, no-code, para que essa experiência, essa visualização que foi feita no Figma, né, com a experiência desejada, seja transportada ali para o nosso design system. E assim outras páginas possam utilizar isso como um template para todos os demais sites. Isso é uma abordagem muito utilizada justamente para acelerar esse processo de criação, né? A depender de uma campanha, a depender de uma página específica, uma hot page. Então, depende um pouquinho de como vocês querem estruturar isso, mas geralmente funciona dessa forma. Uma agência ou até mesmo a área de marketing cria essa experiência, normalmente em Figma, uma solução assim como essa, equivalente, e passa para a tecnologia Life e muitas vezes imputa um desenvolvimento, algum tipo de código ou os aceleradores que a gente tem, tá bom? Responde a dúvida ou ficou obrigado. alguma coisa? Respondeu sim, respondeu. Show. A gente consegue acelerar. Hoje a gente não tem uma, né, que faz, talvez que eu tinha entendido, assim, eu vou num prompt, assim, né, haja como desenvolvedor web, crie uma página com tantos fragmentos, com tantos, com cabeçalho, etc., com headers assim e tudo mais. Hoje ainda a gente não tem. A gente tem uma outra forma de fazer isso diretamente. Mas provavelmente em breve isso já deve estar acontecendo, né? Mas a princípio, a gente diretamente não. A gente consegue acelerar para poder apoiar, mas é uma pergunta legal isso daí, cara. Interessante. Tem uma pergunta aqui do Jonas, tá? Obrigado, Jonas. Sim, vou ler, né? Mas no sentido de todo mundo, eu acho que pode ver pelo chat, mas, assim, ele está perguntando aqui se existe alguma documentação de tudo que a gente comentou aqui, sobre até mesmo atas, né? Para poder, portais governamentais, né? Nesse sentido de licitação. Sim,
Hoje a gente tem muito, aí por isso que eu coloquei essa tela aqui também, a gente tem muito clientes governo. Hoje nós aqui mesmo da CIMENS temos vários clientes governo, como o Ministério Público de São Paulo, é cliente nosso, o Exército Brasileiro, quando você entra lá no site exército.eb.mil, .mil, Life, é uma subscrição nossa. Vocês tem uma licitação acontecendo hoje, para falar a verdade, né, do Ministério Público de Santa Catarina. Vai ter uma licitação em breve também do Tribunal de Justiça da Paraíba. Hoje já tem no Ministério Público de Pernambuco, que é a Life. Esse não é com a gente, mas é Life, é bem legal, um parceiro que a gente conhece, amigo nosso. O Ministério Público do Rio de Janeiro, né, já é, se eu não me engano, se não for um dos mais antigos, né, Peter? Foi um dos primeiros ministérios do Brasil a ter Life. Aí a gente segue aqui como Petrobras, a gente segue ali com a SEMAD aqui em Minas Gerais, que é um cliente meu, inclusive, queridíssimos aqui, com 4 portais do sistema do meio ambiente inteiro funcionando em Life. Legal. Então, tudo sim, tem as atas, tem toda essa parte da licitação, toda essa parte da complexidade disso tudo. Temos gente cloud, temos gente também em on-premise, né, self-hosted, sem nenhum problema. É bem completo, sim, tá bom? Acho que é legal até de comentar que assim, a Liferay hoje, ela, pela proposta de valor que entrega para os clientes, nós temos uma representação muito forte no setor público, acho que tanto quanto no privado, justamente porque a Liferay também é uma solução open source. Esse é um ponto bacana de comentar. Quando o Led falou um pouquinho mais cedo que temos um lock-in, é justamente porque existe a possibilidade de uma licença perpétua, que é muito útil para o governo. Então, o que significa isso? Se, porventura, alguma instituição do governo contratar a subscrição, a solução Enterprise da Liferay, vocês vão ter todos os benefícios da subscrição, acesso aos nossos parceiros homologados, vão ter o suporte da fabricante, ter contato com o nosso time diretamente, e as atualizações da tecnologia, né, a última versão e tudo mais. E, naturalmente, se, por aventura, no futuro, vocês deixarem de ter a subscrição, vocês não perdem o projeto. Vocês têm a licença perpétua, que permite a continuidade do projeto, mas sem os benefícios da subscrição, que é atualização e outros recursos, né? Então, hoje, nós somos extremamente fortes nisso. Inclusive, depois, Led, dessa apresentação, a gente pode até compartilhar esses materiais, né? Justamente para que eles possam consultar um pouquinho mais, né? Acho que foi o Jonas que perguntou isso, né? Foi isso também, entendeu? É isso mesmo, pessoal. Então, aqui para a gente já finalizar, já passei 1 minuto, são alguns dos clientes Life no Brasil, né? Aí a gente pode ter, todos são empresas de destaque, aí você tem ali a Vale, tem a Petrobras, tem a Petro, tem a Unifor, a SEMAD não está aqui, mas como eu falei, alguns Ministério Público, enfim, tudo aqui, para vocês terem ideia, o Santander, alguns bancos de nível de segurança, tudo isso é interessante, então aí compõe todo esse ambiente. Eu te pedi, pessoal, para compartilhar seu e-mail, se for possível, Claro, lá no chat, quem quiser pegar, mas todos que têm o contato aqui dos nossos AMs, para fazer esse controle e a gente entender, né, pessoal, que é muito importante toda essa solicitação. Todo portal de serviço, né, gente, você pode estar criando 1 milhão de coisas. Então, assim, eu tenho um formulário, por exemplo, aqui, que tem mais de 150 tipos de serviços que pode ser colocado dentro do Life. Algumas coisas podem ser feitas nativo, outras coisas de formas de integração, ou seja, a ideia é que essa plataforma vire realmente um grande portal de serviço e traga muitas coisas para a gente. Pessoal, Led, infelizmente não consigo colocar o meu e-mail aqui, acho que estou sem permissão no chat, mas é peter.tapia@liferay.com, beleza? Não, ótimo. E aí vocês conseguem me acionar. Mas se vocês também falarem com o LED... beleza, show. Muito obrigado. Então, pessoal, para finalizar, né, quero agradecer de coração a presença de vocês. Eu entendo de verdade como, eu estive muito no lugar de vocês, como é difícil hoje parar 1 hora e pouca, 2 horas, para estar conversando, para estar ouvindo as pessoas falarem, para estar entendendo isso. E assim, eu sei como, por isso a gente tenta fazer o melhor conteúdo possível, a gente tenta ser mais prático possíveis. Como eu falei muitas vezes, que a ideia aqui não é vender a plataforma, que a gente quer que todo mundo compre, né? Mas não é isso, mas essa ideia é tentar mostrar como que é importante nesse mundo, né? Cada vez mais digitalizado, como se ter uma presença online robusta e eficiente, né? Eficaz mesmo, não é apenas mais um desejo, mas sim realmente é fundamental, né? Então, assim, para qualquer empresa,
né, de qualquer porte. Pode ser uma empresa de educação, pode ser uma empresa de governo, pode ser uma empresa privada, setor de indústria, varejo e etc. Então, tudo isso é muito importante para quê? Para que a gente tenha realmente uma das coisas que é um desafio mundial: comunicação eficaz. Uma comunicação eficaz, eficiente, gera negócios, gera dinheiro, gera diminuição de custo e assim por diante. Então, esse acho que é o recado que a gente queria passar. Então, assim, muito obrigado, de verdade, né, pela presença de todos. E a gente fica à disposição e estamos aí sempre pronto para poder atender. A gente está conversando sobre isso, é um assunto que a gente ficaria aqui o dia inteiro. Vai ser 4 minutos. Peter, quiser despedir, a gente não tinha mais Só perguntas, é agradecer isso aí. mesmo. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. A gente fica à disposição mesmo, porque aqui hoje a pauta, o objetivo era compartilhar conhecimento, conteúdo. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem conhecer mais sobre a nossa solução, como que a gente poderia ajudar vocês também em outras frentes, contem com a gente, porque a ideia é justamente essa, a gente trocar e a gente conseguir ser relevante. Acho que isso é importante, tá bom? É Muito isso aí, obrigado, pessoal. excelente. Pessoal, então, bom dia, obrigado. Um Bom abraço para dia. todo mundo, tá bom, pessoal? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a todos aí.